Programa Radioterapia de volta, doença mental e hereditariedade, o papel dos genes nos transtornos mentais. Vamos lá, gente, aqui é no psicoativo.com. Você provavelmente já ouviu falar que os genes desempenham um papel na doença mental. Se você tem um transtorno mental específico, seus filhos também são mais propensos a ter essa condição. Mas quanto os genes importam? Vamos lá. Os genes são determinantes quando se trata de doença mental? Pesquisadores falam sobre a herdabilidade de diferentes condições, que é a parte de uma condição que pode ser atribuída aos genes. Um exemplo, que não é uma doença mental, é a altura, que é cerca de 80% hereditária. Em outras palavras, a variação de quanto você é alto é determinada em cerca de 80% por seus genes e 20% por outros fatores, como por exemplo o seu ambiente. Ainda há muito que não sabemos sobre como funciona a genética da doença mental, mas os pesquisadores conseguiram obter estimativas de herdabilidade para transtornos mentais. Uma maneira comum de fazer isso é com estudos de gêmeos. Ao comparar gêmeos idênticos e fraternos, os pesquisadores podem adivinhar quão hereditários são os diferentes traços e distúrbios. Voltando ao exemplo da altura, se gêmeos idênticos são consistentemente mais semelhantes em altura do que gêmeos não idênticos. Isso sugeriria que os genes desempenham um papel na altura, uma vez que gêmeos idênticos têm mais genes em comum. Acontece que diferentes transtornos mentais têm herdabilidades diferentes. Um exemplo de uma doença mental altamente hereditária é a esquizofrenia, de acordo com um estudo envolvendo 31.524 pares de gêmeos. São muitos gêmeos, viu? A hereditariedade da esquizofrenia é cerca de 79%, uma média bastante alta. E muito perto de assertiva também, né? Em outras palavras, a genética parece influenciar fortemente a suscetibilidade das pessoas à esquizofrenia, embora não seja a história completa, tá bom? Outra condição que parece estar na faixa de herdabilidade de 70% a 80% é o TDAH. TDAH. O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Estimar a hereditariedade do TDAH mostrou-se um pouco complicado, porque os números que os pesquisadores encontram parecem defender, em parte, do fato de os sintomas estarem sendo relatados por pessoas com TDAH ou por outros. A estimativa de 70% a 80% vem de um estudo de 2015 que abordou esse problema, combinando classificações de sintomas de várias fontes. Um pouco mais abaixo na escala de herdabilidade estão condições como transtornos por uso de álcool e transtorno obsessivo-compulsivo, ambos estimados em cerca de 50%. Hereditários. Mas, embora essas condições pareçam menos hereditárias do que a esquizofrenia, por exemplo, vale a pena observar que os genes desempenham um papel importante. Metade do desenvolvimento de alcoolismo ou TOC é puramente uma questão de DNA, do DNA com o qual a pessoa nasce. Quando se trata de entender a genética da doença mental, ainda há muitas perguntas esperando para serem respondidas e descobertas esperando para serem feitas. No entanto, nós sabemos que os genes desempenham um papel fundamental na determinação de para quais transtornos mentais as pessoas estão predispostas. Para a maioria das condições de saúde mental, assim como para a maioria
das características humanas em geral, não podemos dizer com certeza quais genes são importantes ou como os diferentes genes relevantes se misturam, mas podemos dizer que, embora os genes não sejam o quadro completo quando se trata de saúde mental, eles fazem uma grande diferença. O site é o psicoativo.com. E o programa Radioterapia tem o apoio cultural de Riso Rodrigues. Se você sente ansiedade, angústia e tristeza constante, acredita que o estresse o domina ou está passando por problemas nos seus relacionamentos afetivos, pessoais ou profissionais, não tem a vida que merece por fazer sempre tudo errado, deseja aprender a lidar com os seus pensamentos e emoções e que precisa ser escutada sem julgamentos, Riso Rodrigues, psicanalista, life coach e facilitadora de círculos de mulheres. Agende a sua primeira consulta. Ela é inteiramente grátis. No Instagram, @riso.rodrigues. Você pode ligar também no 997890317.